pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme novamente do canal Versus Leitura. Bem, hoje o papo é totalmente diferente, tá, dos demais. Dá pra ver que eu tô bem diferente. Tô até falando um pouco estranho, peço desculpas pra vocês. Mas o ponto é que eu fiz uma cirurgia no meu rosto e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá? A cirurgia, na verdade a cirurgia, que foram duas, foi a cirurgia do nariz, uma rinoplastia, e uma na região do meu mento, mandíbula e maxilar, que foi a ortognática. Essa cirurgia, ela acontece, né, e ela ocorre para corrigir alguns desvios que você tem nessa região, com a projeção do queixo para frente, para trás, ou até um pouco torto para um lado ou para o outro. Eu não tinha noção dessa cirurgia, não tinha noção da necessidade dessa cirurgia, né? Eu sempre usei aparelho fixo, usei aparelho móvel, mas depois de um tempo, com muita dificuldade de respiração, eu procurei um otorrino, e aí foi quando ele me apresentou essas disfunções no meu rosto, né? Vamos dizer assim. Então eu tinha um nariz que tinha desvio de septo, tal, tinha também o queixo muito para trás, e aí eu fui diagnosticado como classe 2. Eu já tinha ido a um dentista há muito tempo que ele mencionou que talvez eu seria classe 2, mas eu não entendi nada daquilo e somente esse otorrino que me explicou, né? Depois disso, inclusive, eu comecei a procurar e entender mais sobre a cirurgia e foi quando eu decidi fazer. Essa decisão eu tomei no ano passado, mais ou menos no segundo semestre, em agosto, por aí. E aí eu comecei a procurar alguns profissionais que eu já tinha visto no Instagram e que até uma amiga minha tinha operado, que na época era um buco, né? Era um buco-maxilocirurgiões, não sei exatamente o termo, mas eu não me senti totalmente confortável com um deles, e aí eu resolvi procurar esse otorrino que havia feito o meu diagnóstico, tá? Antes que você fale, ele não é só otorrino. Ele é um médico, né, um cirurgião, um doutor especialista em cirurgias do rosto inteiro. Então ele também tem a qualificação para fazer cirurgias bucofaciais, né, ou bucomaxilares, não sei o termo, mas ele opera o rosto inteiro. E aí eu me senti totalmente seguro porque ele, além de me olhar assim fisicamente, ele falou: olha, eu só vou operar se você tiver necessidade disso, eu só vou ter certeza mediante alguns exames. E aí eu falei: meu, esse cara é a melhor opção que eu tenho, porque o outro médico, né, o outro dentista, na verdade, que tinha me diagnosticado, ele olhou pra mim, né, falou: não, você tem que operar, então vamos lá, bora marcar aqui, vamos agendar essa cirurgia. E eu me senti, desculpa, mas eu me senti num açougue, né? Então por isso que eu decidi trocar, né? Encontrei esse médico e aí sim eu comecei a fazer esses exames. Então eu fiz tomografia do rosto, eu fiz uma panorâmica, né, igual o dentista pede, fiz um escaneamento oral para ver toda a formação dos meus dentes e boca, eu fiz aquele exame, eu acho que é a nasoendoscopia, não sei se é esse o nome, onde ele coloca uma câmera no seu nariz para ver as entradas na minha garganta. Então ele já falou: olha, a sua língua é muito para frente, você tem um mento muito para trás, né? Seu rosto, ele faz isso aqui, né? Ele é para baixo. Então você vai ter que operar. E aí, depois disso, ele viu a minha mordida na época. Ele falou: olha, talvez você precise usar o aparelho depois, mas a sua mordida hoje ela já é apta para a gente fazer a cirurgia, não tem nenhum problema, você tem a mordida correta, mas a maioria dos pacientes precisam usar o aparelho depois. Eu falei: não, tranquilo. Aí eu fui, né, fui tendo retornos com ele. Ele indicou para mim 2 métodos da cirurgia, um mais incisivo, que foi o que eu optei, e um outro que eu mexeria só no mento, mas eu falei para ele: não faz muito sentido porque eu quero a correção, porque meu pai ronca.
né? Eu falei, eu não quero chegar lá na frente e não conseguir operar porque não tenho um convênio médico, ou porque eu vou ter uma hipertensão, sei lá, qualquer outro problema que as pessoas mais velhas têm. E aí foi quando eu decidi mesmo, né? Falei, não, é essa mesmo, vamos fazer a mais complicada, tal. E aí foi esse passo, e ele começou a fazer aí os exames mais pré-operatórios, né? Então, sangue, eletrocardiograma, essas coisas. Fiz o teste do Covid, né, antes de operar, porque a gente sabe da questão da pandemia. E aí, fui para a cirurgia, que eu vou contar para vocês um pouquinho mais pra frente, tá bom? Já venho!